A lei dos três estágios. O Kant, ele vai dividir a evolução da sociedade em três períodos. Primeiro, a organização de uma sociedade está baseada no estágio teológico. Isso se liga mais ou menos à filosofia. Filosofia, nós tivemos o período do mito, depois nós tivemos a passagem, aqueles primeiros filósofos, chamados filósofos cosmológicos ou naturais, os pré-socráticos. E aí nós temos a filosofia em si, já num momento mais antropológico. O estágio teológico, nós temos ele baseado nas explicações sobrenaturais. Os fenômenos que são relacionados aos deuses, as explicações míticas. O estágio metafísico seria uma passagem no qual os agentes sobrenaturais eles são substituídos por forças abstratas, por noções que buscam explicar a origem do universo no questionamento. A pergunta: de onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Já o estágio positivista seria naquele momento onde os agentes sobrenaturais já são substituídos pela ciência. Nós temos aqui as ilusões suplantadas pelo conhecimento obtido por observações, empirismo, observação vem de empirismo, e, claro, do raciocínio. Seria o estágio final. Aqui, segundo Kant, estaríamos já num grau extremamente elevado. Pensando num tópico religioso, estaríamos no nirvana. Claro que o estado positivo corresponde à evolução e à maturidade do espírito humano. Chamado positivo porque ao apontar para a realidade, distancia-se de formas teológicas e metafísicas de explicação do mundo e da natureza, caracterizando assim um estágio totalmente científico. Kant também classifica as ciências da seguinte maneira. Ele vai pegar ciências simples, segundo Kant, matemática, astronomia, química e física, e atingindo conceitos mais complexos, como a biologia, que é muito mais complexo que a matemática. Explica para mim, por exemplo, como um simples espermatozoide originou você. Isso é biológico, não é matemática. Tá? Explique para mim como que nos primeiros dias, semanas de gestação, todos os embriões mamíferos são iguais. Segunda semana de gestação, você não consegue identificar a olho nu entre os zigotos, os embriões, de um golfinho, de uma baleia, de um elefante ou de um ser humano, quem é quem. Tem que fazer testes para isso. Então é extremamente complexa a biologia. Finalmente, a sociologia fecharia a série das ciências, sintetizaria todo o conhecimento humano, uma vez que o sociólogo ele tem que ser uma espécie de humanista. Ele tem que entender, pelo menos basicamente, de todas as ciências, inclusive a matemática. Não se esqueça que nós, tratando sobre Durkheim se baseava em números e estatísticas para explicar a sociedade. Sociologia, segundo Kant, é denominada física social. Teria como objeto de análise o mais complexo das estruturas biológicas, a humanidade. E toda a sua importância se justificaria por representar o advento do método científico em substituição às explicações de cunho teológico metafísico. As coisas não acontecem porque um Deus ou Deus quer, mas existe todo um contexto social para explicar a situação. E sociólogo, segundo o autor, caberia conhecer o essencial de todas as disciplinas. Como eu disse, sociólogo tem que ser humanista. Ainda, segundo Kant, sociologia foi edificada com base em todas as outras ciências positivas, transformando-se na ciência que tem como função guiar as demais. Para Kant, a sociologia é a mãe de todas as ciências. É claro que, dentro desse primeiro contexto social, essa ideia sociológica,
nós vamos ter várias críticas, inclusive a crítica ao darwinismo social. Uma vez que, para o darwinismo social, a burguesia europeia, ou a alta burguesia europeia, estaria num grau evoluído ao ponto de poder suprimir ou suplantar as outras sociedades. Dizendo, inclusive, que as sociedades não industrializadas eram obrigadas a se resignar e se encontrar dentro do seu estágio evolutivo. Uma vez que o darwinismo social é uma espécie de divisão da sociedade em estamentos, os evoluídos e os não evoluídos. Esses trabalhariam para sustentar esses. Quem é o mais apto? O mais apto é o industrializado? É o que está evoluído educacionalmente? Tem as melhores universidades? Esse indivíduo, ele tem o direito de suplantar e explorar os fracassados na luta pela sobrevivência no mundo capitalista? Pois essas perguntas que fizeram com que a Europa tivesse legitimação para o neocolonialismo. Claro que eles vão utilizar-se de outras coisas. Racismo, nacionalismo, militarismo, não só industrialização. Por isso que aquelas nações no início do século, que tinham maior poderio bélico, elas se viam no direito de atacar nações que não tinham uma defesa estabelecida. Para a sociedade alemã no início do século, os desfiles nazistas era o maior espetáculo da Terra. Aquilo era cadenciado. Até hoje, se a gente olhar de um tópico artístico, pelo amor de Deus, não me confunda. Os desfiles nazistas são belíssimos. Ele é cadenciado e ele tem ali um ritmo frenético. Aquilo é muito bonito de se ver. Não quer dizer que é bonito, que tem que ser copiado e colocado em prática. Bacana? Muito bem. O uso das teorias de Darwin para analisar as sociedades humanas não considerou a diferença entre animais e seres humanos. Dessa forma, tornou-as perigosa por não levar em conta princípios éticos, morais, filosóficos, culturais e políticos. Uma vez que não quer dizer que uma sociedade, por não ser industrializada, que ela está atrasada. Muito pelo contrário. De repente, essa sociedade, por exemplo, a sociedade do Nepal, onde nós temos lá os núcleos dos monges budistas, eles estão extremamente evoluídos, mas no tópico sociológico espiritual. Eles vivem ainda meio que autóctone, um sentimento extremamente simples de vida, mas eles estão evoluídos. Se entendermos o acúmulo de conhecimento de uma sociedade como parte do repertório da ação humana e dos produtos que são transmitidos socialmente, jamais poderemos estabelecer critérios que julgam a cultura como melhor ou pior. Todas as culturas são boas. Não tem uma superior ou uma inferior. Existem culturas. Todas as culturas são interessantes, todas as culturas são importantes. Cabe a nós estabelecer valores que julguem toda a simplicidade das culturas. Não quer dizer que porque a cultura é diferente, é estranha, que ela está errada. Não podemos estabelecer valores ocidentais como padrão, muito menos justificar a intervenção em países, regiões e sociedades tribais com base em motivações ou justificativa de caráter civilizatório. Porque a civilização não quer dizer se é evoluído ou não. Quer dizer que esse grupo social ele tem a sua cultura. Tentaram fazer isso aqui com os indígenas brasileiros e conseguiram. Dezenas de tribos não sabem mais a sua língua original, que foram aculturadas com o português. Em toda a América do Sul, nós perdemos muito da cultura inca, asteca e maia, porque foram dizimadas por espanhóis. Então, nós temos esse contexto
de uma civilização tecnicamente, industrialmente evoluída, tentando suplantar os conhecimentos de sociedades, segundo a sociologia, atrasadas. Mas atrasadas em que aspecto? No aspecto ocidental? Então estamos equiparando tribos com sociedade austríaca, suíça, alemã, inglesa, nesse momento de coronavírus. Será que a Itália, dito país de primeiro mundo, se torna melhor, por exemplo, do que a Argentina? Do que a Venezuela? Nós tivemos um boom, ainda estamos tendo um boom, né, de mortes pelo Covid-19 na Itália. Não está acontecendo isso na Argentina. Não está acontecendo isso ainda, por exemplo, lá em Guiné-Bissau. Então, a Covid-19 ou pandemias do tipo, ele tende a nivelar por baixo as sociedades. O grande Estados Unidos, nesse momento, ele é o grande, né, país assolado pelo coronavírus. Porque é o país com o maior número de mortos hoje, atualmente. Hoje, 6 de abril de 2020. Ele está liderando. Então, explicação para vocês por que as culturas não podem ser consideradas superiores ou inferiores. São culturas. Próximo capítulo, próximo vídeo, nós vamos falar sobre Durkheim e a construção de um método. Mas eu gostaria que vocês dessem uma analisada nesse texto, aqui. Nome do texto, A Nação como Novidade. Esse texto está na página 92. E tentasse resolver essas duas questões. Tentem fazer, e no próximo vídeo eu vou tentar explicar esse texto para vocês. Mas primeiro eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Até porque esse texto ele é interpretativo. Gostaria de ver a cognição de vocês sobre esse texto. O que vocês pensam sobre ele? Porque a partir do momento que eu explico o texto, de uma certa maneira eu estou influenciando vocês nas respostas. Eu gostaria de ver as respostas de cada um. Então, baseiem-se nesse texto e nos exercícios que eu vou enviar para vocês. Exercícios que estarão no grupo dos pais, que estarão também no Google Class. Google Class, esse que eu abri no final de semana, tá lá, tem o código para vocês. Entrem, já vai ter exercícios para vocês lá. Bacana? Um abraço para vocês.